Já parou para pensar que a palavra coisa é como bombril? Tem 1001 utilidades. O seguinte texto, de autor desconhecido, faz uma ótima reflexão a respeito desta palavra. Coisa é aquele tipo de termo-muleta ao qual recorremos sempre que nos faltam palavras para exprimir uma ideia. Gramaticalmente, coisa pode ser substantivo, adjetivo, advérbio. Também pode ser verbo. O dicionário Roais registra a forma coisificar. No Nordeste, acoisar. Ô, seu coisinha, você já coisou aquela coisa que eu mandei você coisar? Já em Minas Gerais, todas as coisas são chamadas de trem, menos o trem, que lá é chamado de coisa. A mãe está com a filha na estação, o trem se aproxima e ela diz: minha filha, pega os trem que lá vem a coisa. E no Rio de Janeiro? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Coisas de Jobim e Vinícius de Moraes, que sabiam das coisas. Coisa não tem gênero. Pode ser masculino ou feminino. Coisa também não tem tamanho. Na boca dos exagerados, coisa nenhuma vira um monte de coisas. Mas a coisa tem história mesmo é na MPB. No segundo Festival da Música Popular Brasileira, em 1966, a coisa estava na letra das duas músicas vencedoras. Disparada, de Geraldo Vandré, prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. E a banda de Chico Buarque de Holanda, para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Por essas e por outras, é preciso colocar cada coisa no devido lugar. Uma coisa de cada vez, é claro. Afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A coisa pública não funciona no Brasil. Político, quando está na oposição, é uma coisa. Mas, quando assume o poder, a coisa muda de figura. Quando elege seu candidato de confiança, o eleitor pensa: agora a coisa vai. Coisa nenhuma. A coisa fica na mesma. Uma coisa é falar, outra é fazer. Coisa feia. O eleitor já está cheio dessas coisas. Bote uma coisa na cabeça: as melhores coisas da vida não são coisas. Há coisas que o dinheiro não compra. Paz, saúde, alegria e outras cocitas más. Mas deixemos de coisa. Cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida. Por isso, faça a coisa certa e não se esqueça do grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Entendeu o espírito da coisa? Caro telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco conversa com você sobre um assunto importantíssimo. É conciliação, mediação e arbitragem. E para falar desse assunto, convidamos a pessoa que entende e muito sobre ele. Convidamos a desembargadora Lígia Araújo Bisogni. Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ingressou em 2005 na magistratura paulista pelo 5º Constitucional dos Advogados. Durante 25 anos foi professora da Faculdade de Direito da PUC, Campinas, na cadeira de Direito Processual Civil. Participa dos cursos ministrados pela Escola Paulista da Magistratura e integra o corpo docente dos cursos de pós-graduação. Participa como coordenadora técnica de seminários promovidos pela instituição.
tem artigos publicados em revistas especializadas, integra o Núcleo Permanente de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recebeu prêmios e reconhecimento na comunidade jurídica e de instituições públicas. Como vai, desembargadora Lígia, tudo bem? Muito bem, boa tarde, boa noite ou bom dia, não importa a hora, não importa o tempo, porque nós estamos aqui mais uma vez e eu feliz da vida com esse convite, desembargador Laurélio. Eu é que estou feliz porque sei que você é uma pessoa que tem uma vontade imensa de conversar com o povo. Esse é o objetivo. Porque o direito é público. Nós estamos no direito e fazemos isto há muito tempo. E sabemos que temos que informar bem o telespectador. Verdade. Então, é hoje, o que precisa conversar, né? Hoje a sua missão é essa, é informar sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem. Correto? Porque eu estou totalmente à disposição naquilo que for possível e esse esclarecimento. Sabe por quê, Lígia? O problema é o seguinte, às vezes a gente fala em conciliação, mediação, e as pessoas ficam olhando para cima como que dizendo, o que é isso? Então nós temos que informá-los, não é? da forma como acontece na realidade. Muito bem, eu gostaria então que você já explicasse ao telespectador o que é conciliação, o que é mediação, o que é arbitragem e as diferenças entre cada uma delas. Bem, desembargador Laurélio, evidentemente que eu vou, na medida do possível, fazer uma abordagem rápida, Sim. Concisa. Rápida, aqueles que me conhecem já ficam meio assim, né? Porque a Lígia é prolixa, mas eu me controlo. Essas três figurinhas, né, que introduzidas no nosso cenário do judiciário, eu diria que alguns utilizam como vieram para amenizar, vieram para temperar, vieram para desafogar, como se todos nós já estivéssemos debaixo da água, morrendo, desafogar o judiciário. Eu prefiro dizer o seguinte, são figuras, sim, são medidas alternativas para solucionar os nossos conflitos. Aqueles conflitos que naturalmente, eles podem ser apresentados no judiciário, procurar um juiz, ingressar com uma ação, transcorrer todo aquele período da ação, ou, de outra forma, utilizando-se dessas figuras que hoje já incorporadas no nosso ordenamento jurídico, aliás, a conciliação já desde no processo civil, mas a mediação e a arbitragem, que é até uma lei de 1996, permite que se resolva, que se solucione um litígio, um desconforto, uma briga entre pessoas, e pessoas físicas ou naturais, ou entre pessoas jurídicas também, não necessariamente na presença do judiciário, com aquele processo do judiciário, embora o judiciário tenha feito um trabalho incansável e louvável para que se pratique a conciliação, a mediação dentro dos processos. Então, o processo começa, mas o juiz, que aliás o juiz a qualquer momento permite que as partes façam isso, que elas se conciliem. Então, enquanto a conciliação e a mediação é levada a efeito, não é? São levadas a efeito, essas duas figuras, por pessoas do próprio direito, pelos advogados, por psicólogos, sociólogos, e que aproximam as partes e tentam que essas partes cheguem a um acordo, e esse acordo vá ser homologado pelo juiz, aí o juiz de direito, o juiz togado, que está ali aguardando para homologar esse acordo. A arbitragem é um meio diferente. A arbitragem é um procedimento criado por uma lei de 1996. Eu particularmente entendo que ela deva ser utilizada, na sua maioria, por grandes empresas, por grandes corporações, porque é um processo caro, mas em que as partes se comprometem a escolher alguém
para que decida qual é a solução para a questão entre elas envolvidas. Então, a diferença é que a conciliação e a mediação são procedimentos mais simples sob o ponto de vista do efetivo êxito. E a arbitragem, não. A arbitragem, ela reclama um desenvolvimento semelhante ao processo que é levado para a justiça, só que é feito num setor privado, não é num setor público, não é no poder judiciário, mas a decisão que é proferida tem o mesmo peso que uma sentença proferida por um juiz. Mas, desembargadora, não impede que as partes entrem em conciliação na arbitragem também. Não, é que lógico que não. Não Aliás, impede, durante o decorrer. A conciliação, ela é a qualquer... Aliás, nós aprendemos isso desde os bancos das escolas, em casa, quando os nossos pais, diante de uma discussão entre irmãos, os pais falam: vocês querem chegar a um acordo? Claro. Vocês querem, talvez não utilize a palavra conciliarem-se, mas na verdade é isso. Vocês querem, vocês por favor, cheguem a um denominador comum, cheguem a uma solução. A um entendimento. Que no fundo é uma pacificação. Exatamente. É se pacificar. A partir do momento que as pessoas compreendem a real intenção do que significa conciliar. Porque conciliar é isso, é renunciar a determinadas prerrogativas, a determinados direitos, abrindo mão, mas de outro lado, ganhando. Por quê? Porque as pessoas chegam a uma solução que elas encontraram e que certamente será a melhor solução do que muitas vezes aquela proclamada por um juiz togado, porque o juiz se baseia exclusivamente no que está nos autos. É a solução do conflito pacificando um litígio. Exatamente. Então, a diferença básica, enquanto mediação e conciliação, levada a qualquer momento, feita, por exemplo, dentro de um próprio escritório de advocacia, porque isso pode e deve acontecer. Nós vamos ter em breve o novo, quer dizer, em breve também não sei, né? Nós vamos ter o novo Código de Processo Civil e haverá uma obrigatoriedade para que, quando se ingressa em juízo, demonstrar que tentou a conciliação. Óbvio. Não vai ser mais no curso do processo. No curso pode antes do processo, no curso do processo, no segundo grau, no tribunal. A qualquer momento as partes podem se conciliar. A mediação é mais sofisticada, porque a mediação, além da técnica da mediação, que reclama uma busca das partes com relação à solução, tanto o mediador quanto o conciliador, ele precisa, sem dúvida, ter conhecimento sobre a técnica de despertar, como eu digo, o interesse na conciliação, como produzir e ser realmente o mediador. O mediador, ele não interfere, como o próprio nome diz, ele medeia, ele fica ali... opa, você não vem agora, calma, vem você, esse é o mediador. O conciliador, ele vai promovendo a possibilidade de uma solução. Vejam que nenhuma dessas alternativas existe a discussão jurídica da questão, embora ela esteja, sem dúvida, quase que presente. Pano de fundo, né? Mas tanto o conciliador quanto o mediador não vai invocar termos jurídicos. Exemplo, não, mas o senhor deve pagar. Se o senhor deixou de fazer isso, o senhor deve, porque a sentença poderá lhe prejudicar. Não. O conciliador e o mediador, ele atua quase como um psicólogo desse litígio. Na arbitragem, não. Na arbitragem é um árbitro, o próprio nome diz árbitro, em que as partes escolhem tanto o tribunal que deverá ser discutida essa questão, na maioria das vezes, ou necessariamente, o contrato
já prevê quando as partes realizam um contrato, por isso que eu disse com relação a empresas, grandes negócios, as partes já definem, na hipótese de um litígio, na hipótese de um desencontro, na hipótese de nós não nos acertarmos, vamos eleger o desembargador Laurelli, que será a pessoa que vai dizer quem é que tem razão e em que medida nós temos essa razão. E ele estará aguardando necessariamente num determinado tribunal, que são tribunais especializados de arbitragem, Claro. e ele vai receber por esse trabalho, porque os árbitros recebem valores para ele estudar, Claro. para que eles estudem e enfrentem aquela questão. E aí ele vai proclamar uma decisão. Então, basicamente, vamos dizer assim, os marcos de diferença. E eu, particularmente, sempre digo que a arbitragem ela é muito importante, mas as partes, quando escolhem a arbitragem, as partes, elas normalmente devem estar bem assessoradas por advogados que conhecem o procedimento e, mais do que isso, que tenham noção do custo que será envolvido, porque o custo é alto, o custo não é pequeno. Telespectador, a desembargadora Lígia tem toda a razão. E ela fez esta menção sobre a minha pessoa como um exemplo, mas eu participei já de arbitragem e participo também de conciliação. Você sabe que nós temos no GAGE, no Grupo de Apoio à Justiça, não é, essa facilidade em fazer conciliação, em buscar a solução de conflito. Estamos lá na comarca de Atibaia, que é um sucesso. Todo mês, os desembargadores saem daqui de São Paulo, vão até lá e fazem as suas conciliações. E nós temos tido uma grande vantagem, felizmente. O Teodoro Cambréia, conhece o Teodoro Cambréia, o desembargador Teodoro Cambréia, é maravilhoso também na conciliação. E o índice de aproveitamento é bastante confortável. Nós temos um índice de 60% a 70% de casos positivos. Não é bom? Nossa, mas, aliás, nós temos semanas, né? O judiciário leva semanas Claro. da conciliação, a justiça do trabalho, e cada dia mais há vamos dizer assim, um incentivo, e eu até sempre digo, né? Se nós tivéssemos o desembargador Laurelli inserido em todos os canais da mídia, eu lhe garanto que a conciliação já estava, muito mais conhecida, muito mais aproveitada, porque as pessoas não conhecem, as pessoas às vezes não sabem o que significa realmente esse meio e essa facilidade. Mas com a sua generosidade para comigo, você entrou num espaço importante. Porque basta, telespectador, ter uma pessoa como a desembargadora Lígia, que vem aqui explicar para você, tintim por tintim, o que significa, em palavras fáceis, em palavras que você compreende muito bem, não é? Saber como se desenvolve tudo isso. Eu tenho uma pergunta agora para fazer a ela, e ela vai prosseguir, não é? Como são conduzidas as sessões de mediação e conciliação. Mas na conciliação, se você puder claro, colocar. olha, bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: se o processo está em curso e alguns dos espectadores que estão nos ouvindo sabe que já foram ao fórum, Claro. o juiz convocou e sentaram à mesa para discutir as suas questões. Então, já há um processo de já conhecimento. é um processo em andamento. O que hoje, inclusive, se prega com mais efetividade sob o ponto de vista de participar de uma sessão, como o desembargador Laurelli bem lembrou, de conciliação. As partes são convocadas, as partes são avisadas, mas as partes também devem estar dispostas
para fazer isso. Porque se elas não quiserem, não adianta. Esta é a razão que a Ordem dos Advogados tem ajudado e a Ordem precisa ajudar mais ainda. Ou seja, trazendo essa cultura, e aliás, cultura porque nós não temos, que é a cultura da conversa, que é a cultura do diálogo. Nós precisamos conversar. Então, os advogados ajudam nessa parte, por quê? Porque nessa convocação, a parte ela vem acompanhada do advogado. Ela vem acompanhada do advogado, cada uma com a sua, vamos dizer assim, com a sua questão, e naquele momento o conciliador dá a palavra primeiro para o autor, aquele que teve início, teve a iniciativa, vamos dizer assim, da discussão, porque sempre tem um que já começa, né? Não, eu vou dizer o que está acontecendo. Então, essa é a iniciativa. E o outro tem também, a outra parte também tem a sua oportunidade. Quando eu digo a outra parte, nós podemos ter 3, 4, 5, quantos forem. Por exemplo, nas questões de família, é extremamente importante. E nessa discussão, o conciliador faz com que cada uma coloque as suas razões, coloque as suas questões e façam propostas. O que lhe alegra? O que você ficaria satisfeita? Ou o que poderia ser feito para sair daqui, se não ganhando tudo, mas até que medida você estaria satisfeito com isso? E nessa conversa é que se chega a um denominador. A maioria das questões levadas à conciliação são questões de ordem patrimonial, são questões de ordem pecuniária, patrimonial pecuniária, econômico-financeira, não é? Então é aquele contrato mal resolvido, é a questão do aluguel, é a pensão de alimentos, são questões dessa natureza. Mas nós temos posse também, nós temos problema com vizinhança, nós temos uma série de outras questões com instituições financeiras, contratos, prestação de serviço, operadoras de saúde, médicos. Então, é infinito o número de brigas, não é, gente? Quem sabe, quem anda na rua sabe o quanto que surgem as discussões e como elas podem ser resolvidas. Então, essa sessão é feita dessa forma. E ali, a parte deve ter um tempo mais à vontade para poder resolver e aí, na sequência, ser apresentado o acordo, quando chega um acordo, ao juiz, para o juiz homologar. Então, essa é basicamente, em linhas gerais, o que acontece. Eu tenho uma pergunta aqui para você, desembargadora Lígia. Caso uma das partes não aceite o acordo, o que acontece? Nada. Nada. Quer dizer, se uma das partes não aceita o acordo, eu até quero lembrar o seguinte: a disponibilidade para fazer o acordo não significa que a parte vá. Eu tenho até um caso recente que não foi feito o acordo, não conseguiu, depois de mais de 2 horas, não foi feito o acordo e aquilo acabou, ficou por ali, e aí o julgador vai resolver. Prossegue. Dependendo da fase que ele está, o processo prossegue. O que eu acho é que precisaria mais de infraestrutura, inclusive para o judiciário em primeiro grau, que é isso que o judiciário tem tentado com o Sejusc. Tentado não, tem conseguido. Centros especializados só para a realização da conciliação. Isso é maravilhoso. E aqui fica a advertência, tanto para a sociedade como um todo, que é aquele que, o jurisdicionado, como a gente diz, como para os magistrados. Por favor, respeitem o Sejusc é importante, o Sejusc precisa continuar, porque é nesse espaço, é nesse ambiente que se realizam as grandes questões. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para você, desembargadora, mas você vai responder no segundo bloco, que agora eu vou chamar um intervalo, tá bom? Ok. A conciliação é uma alternativa de solução extrajudicial de conflitos? O número de sucesso nas conciliações é alto? Responda só no segundo bloco, tá bom? Você, por favor, aguarde que logo, logo retornaremos.